Uma das novelas mais comentadas da TV Globo em 2024 e 2025, Coração Acelerado, está no centro de uma discussão que tomou conta das redes sociais. O maior segredo da trama, a verdadeira identidade de Diana, a mulher que assombra os pensamentos de João Raul, pode ter sido revelado discretamente desde os primeiros capítulos. Agrado, personagem que ocupa a posição central no triângulo amoroso com João Raul e Nayane, carrega sinais suficientes para que o público mais atento já suspeitasse, desde o início, que ela e Diana são a mesma pessoa. Enquanto Nayane age nos bastidores para se apropriar dessa história, o segredo que a produção parece ter plantado desde o início continua funcionando como motor de toda a trama. Se você acompanha Coração Acelerado e quer entender por que esse segredo pode ser muito maior do que parece, este é o momento de ficar. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise. E conta nos comentários, você já desconfiava que Agrado era Diana desde o começo? Para entender por que esse segredo pode ter sido revelado antes do esperado, é preciso antes definir do que exatamente ele se trata. O maior nó da trama não é apenas uma virada dramática reservada para o final. A identidade de Diana funciona como a chave de todos os grandes conflitos da história. O amor que João Raul não consegue esquecer. A crise de identidade que paralisa Agrado. A obsessão crescente de Nayane e a disputa silenciosa por quem tem o direito de ocupar o espaço mais importante na vida do protagonista. Diana não é um detalhe lateral. Ela é o eixo em torno do qual giram todas as relações e tensões da novela, e é exatamente por isso que, se esse segredo já foi exposto desde cedo, toda a narrativa que o público assistiu até agora não está revelando algo novo. Está simplesmente aguardando que os espectadores se coloquem em dia com o que a produção já disse desde os primeiros episódios. O primeiro sinal de que o segredo nunca foi realmente escondido está na própria estratégia de apresentação da novela. Desde o lançamento oficial de Coração Acelerado, a Globo construiu sua comunicação em torno do triângulo formado por Nayane, João Raul e Agrado. Essa escolha não foi acidental. Quando uma produção decide apresentar um triângulo amoroso como estrutura central desde o primeiro momento, ela está indicando ao público que aquele eixo não é secundário. Ele é a alma da história. E quando o triângulo é introduzido com tamanha ênfase, raramente se trata apenas de uma disputa sentimental convencional. Em Coração Acelerado, o que está por trás desse triângulo é precisamente o segredo de Diana. Nayane não é apenas uma rival amorosa, ela é uma personagem cujas ações estão diretamente conectadas à identidade que Agrado carrega e não admite. A partir do momento em que a produção colocou esses três nomes juntos logo no início, ela sinalizou que o maior conflito da trama habitava exatamente ali, naquele espaço entre os três personagens. O segundo indício que reforça essa leitura é o fato de que João Raul iniciou a busca por Diana muito cedo na trama. Resumos divulgados ainda em janeiro já mostravam Nayane em pânico diante da possibilidade de o protagonista encontrar a mulher do passado, enquanto o próprio João Raul demonstrava acreditar que Diana poderia provar sua identidade. Esse detalhe é estruturalmente revelador. Um segredo que permanece oculto de verdade exige que ninguém ao redor dele se mova em sua direção. Mas Coração Acelerado fez o oposto. Permitiu que o próprio João Raul circulasse em torno desse segredo desde os episódios iniciais, tornando sua existência não apenas conhecida, mas operante. O que a trama criou não foi um mistério guardado a 7 chaves para ser revelado no último capítulo. Foi uma corrida. O público já sabia que havia um vazio enorme na história de João Raul. E o que estava em jogo era descobrir quem chegaria primeiro à verdade que preenche esse vazio. O terceiro elemento que sustenta essa análise é o próprio comportamento de Agrado ao longo dos episódios. A produção não construiu essa personagem como alguém que descobriu o segredo tardiamente ou que foi arrastada para ele de fora. Pelo contrário. Informações confirmadas da trama mostram que Agrado chegou a considerar revelar a João Raul que ela era Diana, mas recuou. Essa escolha narrativa é fundamental. Quando um personagem vive permanentemente entre o impulso de dizer a verdade e a decisão de não dizer lá, ele passa a irradiar uma energia muito específica na tela. O público pode não ter consciência plena de qual é o segredo,
mas percebe intuitivamente que aquela pessoa está carregando algo que não cabe dentro do que ela diz em voz alta. Agrado não precisou confessar nada para que a audiência mais sensível captasse que havia uma camada oculta em cada uma de suas reações. Em Coração Acelerado, o segredo de Agrado não está apenas no passado. Ele está vivo em cada hesitação, em cada olhar desviado, em cada conversa onde ela sabe mais do que finge. Nayane, por sua vez, oferece o quarto e talvez mais contundente sinal de que o segredo nunca esteve completamente velado. Desde cedo, a personagem demonstrou uma reação desproporcional à busca de João Rau por Diana. Resumos mais recentes revelam que Nayane chegou a sondar Ronei e Valmir sobre a possibilidade de Agrado ser Diana e foi além. Passou a planejar uma forma de usurpar essa narrativa para si mesmo. Uma personagem só reage com esse nível de desespero quando percebe que a ameaça é real e próxima. Isso significa que, dentro do universo da novela, o segredo não é nebuloso. Ele está suficientemente claro para que Nayane compreenda o perigo concreto que representa para a sua posição. Se o segredo ainda fosse completamente obscuro, não haveria motivo para tanto cálculo e tanta ansiedade. A intensidade da reação de Nayane funciona como um espelho que reflete o grau de exposição que o segredo já alcançou dentro da própria história. A pergunta que fica, então, é: de que forma exatamente esse segredo foi revelado? A resposta mais precisa é que Coração Acelerado optou por uma revelação emocional e estrutural, não por uma confirmação verbal direta. A produção distribuiu pistas suficientes para que o público percebesse a conexão profunda e perturbadora entre Agrado, João Raul e o nome Diana, mas manteve tudo num limiar calculado. Claro o bastante para despertar suspeita, impreciso o bastante para sustentar a atenção. Esse é um recurso narrativo de alto nível. Se o segredo fosse enterrado fundo demais, o momento da revelação pareceria forçado e arbitrário. Se fosse exposto cedo demais de forma direta, perderia toda a potência dramática. Ao optar pelo meio termo, a novela cria uma experiência particular. O espectador que chegou ao momento da revelação vai sentir não surpresa, mas reconhecimento. Vai sentir que sabia, que sentiu, que percebeu, mesmo sem ter podido nomear o que estava vendo. Diante disso, 3 caminhos possíveis se abrem para os próximos capítulos. No primeiro, o segredo, de fato, já estava exposto desde o início. E o que resta à trama é acompanhar qual personagem terá coragem de enfrentá-lo primeiro. Nesse caso, Coração Acelerado não está mais construindo uma revelação, está construindo uma aceitação. No segundo caminho, o que o público conhece como o maior segredo da história é apenas a camada mais visível. Por baixo de Agrado ser Diana, pode haver uma razão ainda mais pesada para o silêncio, um passado familiar ou uma manipulação que ainda não veio à tona. Se for assim, a revelação de que Agrado é Diana não será o destino final da trama, mas a porta que abre para um segredo ainda mais doloroso. No terceiro caminho, o segredo ainda não foi completamente revelado, mas a produção já plantou todas as trilhas necessárias para que, quando a verdade vier à tona, nenhum espectador possa dizer que não havia sinais. A virada continuará acontecendo, mas não causará espanto injustificado. Será a conclusão inevitável de algo que estava sendo construído pacientemente desde o começo. O maior segredo de Coração Acelerado talvez nunca tenha sido completamente escondido. Ele apenas esperava o momento certo para ser chamado pelo nome. João Raul foi atrás dele. Agrado carregou ele em silêncio. Nayane entrou em colapso por causa dele. Quando um segredo consegue movimentar todos os personagens centrais de uma novela desde os primeiros episódios, dizer que ele estava escondido é uma meia-verdade. Ele estava presente, estava respirando dentro de cada cena. O que faltava era que alguém tivesse coragem suficiente para dizê-lo em voz alta. E você, o que acha? O segredo de Agrado ser Diana já foi revelado desde o início? Ou a novela ainda guarda uma camada que ninguém previu? Conta nos comentários a sua teoria. Se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também acompanha Coração Acelerado. Cada comentário ajuda a construir essa discussão junto com a gente.